vamos a alguns entendimentos, alguns detalhes, para já deixar bem claro para você. Será que todo mundo consegue? O que você acha? Você acha que todo mundo consegue conquistar a equanimidade? Eu acredito que sim, todo mundo consegue, desde que queira. Desde que verdadeiramente queira. Porque ninguém muda ninguém, né? Se eu quiser que você tenha equanimidade, eu vou conseguir que você tenha equanimidade? Não, depende de mim. Então, Depende da minha ação, né? exatamente esse é o ponto. Todo mundo consegue, desde que a própria pessoa queira. Então, assim, E você? O que você acha disso? Então, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de conseguir, né? Até mesmo porque eu acho que antes da pessoa conseguir conquistar a equanimidade, ela precisa querer e identificar se isso realmente faz sentido para ela, claro, né? com certeza. Porque eu acredito que tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis em vivenciar estresse, em vivenciar tensão, nervosismo, ansiedade, em momentos em que ela precisa estar calma para tomar decisões. E no mundo digital a gente sabe que existem situações que acabam deixando a gente meio maluco, né? Então eu acredito que os empreendedores eles busquem alguma forma, alguma maneira de não sucumbir à ansiedade, à tensão, ao estresse. Eu acredito que os empreendedores buscam isso, né? De alguma maneira. E equanimidade pra gente fecha esse entendimento, sabe? Você ter autocontrole, você ter serenidade em situações e momentos assim tão complicados no dia a dia do empreendedorismo, eu acho que é algo muito importante, né? E só queria fazer um parênteses que talvez passe na cabeça de alguém assim, mas serenidade, mas espera, eu não quero ficar zen, serenidade remete a sereno, calmo. Não, serenidade não é isso. Serenidade não significa você estar ali o tempo inteiro. Não, é você ter exatamente o que o Flávio falou, esse autocontrole. Peraí, agora é o momento para eu ficar mais zen? Agora é o momento para eu ter mais energia? Por exemplo, você vai dar uma palestra, você vai fazer alguma coisa, você precisa de mais energia. Isso também é serenidade. Então, serenidade não remete só àquela, sabe, aquela pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa calma, que pessoa zen. Pessoa good vibes, né? Pessoa good vibes. Tem pessoas que são naturalmente assim, né? Mas a grande maioria das pessoas não é assim. Mas isso que a Marcela falou é de extrema importância. Porque senão, às vezes, pode interpretar assim, por exemplo, mas eu não quero ser sereno em momentos difíceis. Em momentos difíceis eu preciso de proatividade, eu preciso de ação. Então, é você ter essa proatividade. Só que de forma correta, de forma a você canalizar a tua energia de maneira correta para aquilo que você precisa fazer. É isso aí. Então, assim, vamos deixar claro alguns pontos agora. Eu só quis fazer esse parênteses, Não, né? tá Por causa dessa distinção em relação à serenidade que a gente não esclareceu no episódio passado, né? Sim. Então, assim, bem, para deixar claro para vocês, tá? A gente, como ser humano, às vezes a gente coloca rótulos mentais que fazem com que a gente não tenha resultados que a gente queira, não porque a gente não tem capacidade de conquistar um resultado, mas é porque a gente coloca na nossa cabeça que a gente, ou melhor, a gente aceita que a gente não tem essa capacidade, tá? E isso tudo está relacionado à forma como a gente pensa, né? E a gente se rotula. Por exemplo, eu posso repetir e afirmar para mim que eu sou incapaz de ficar milionário. Por exemplo, eu posso ficar repetindo isso para mim todo momento. Eu nunca vou ser milionário. Eu nunca vou ter tanto dinheiro na minha vida. A minha vida é sofrida, minha vida é uma merda, minha vida é uma porcaria. Eu nunca tenho nada do que eu quero. Então eu nunca vou ser milionário. E é extremamente normal a gente ouvir das pessoas. A vida é difícil. Não acho que a vida é fácil. Nada na vida vem fácil. Nada acontece fácil. Nada é fácil. A vida é difícil mesmo. Sim, a gente não tá dizendo que as coisas vêm fácil. A gente sabe disso. Mas ficar afirmando, não, realmente, é difícil mesmo. Então, aí você aceita. O interessante é que assim, quando a gente se rotula para qualquer coisa na vida, isso você que é empreendedor está assistindo agora, já guarda essa informação. Se você se rotular para qualquer coisa na tua vida, existe a possibilidade de o teu cérebro entender e interpretar essa rotulação como uma verdade absoluta.
Porque existe uma regra dentro de todo esse contexto da mente humana, que a gente acaba falando muito quando a gente está falando sobre hipnose, que a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. A nossa mente não diferencia. Então, se você fica afirmando para você que você é incapaz de fazer alguma coisa, incapaz de conseguir alguma coisa, a tua mente vai tomar atitudes congruentes a isso. Então, você vai ser incapaz mesmo, tá? Então, assim, para facilitar o entendimento, a nossa mente é o operário mais fiel e perfeito que existe na face da Terra. Pensa naquele, tipo, funcionário do mês todo dia. É o cara perfeito. A nossa mente é esse cara. Por quê? Porque se a gente fala pra nossa mente, eu não vou conseguir, ele vai falar, opa, beleza, desafio aceito. Agora sim, eu vou fazer com que realmente você não consiga. Então todos os pensamentos, eles vão ser congruentes com essa tua sugestão. Você sugestionou, ou melhor, você deu uma sugestão para esse operário, que é a tua mente, a simplesmente falar, eu não consigo. Então beleza, então já que você não consegue, eu vou fazer de tudo para que você não consiga. E ele trabalha tanto isso, ele vai refinando tanto, digamos assim, o poder dele, dessa capacidade de não conseguir, que ele transforma isso num hábito. Então, além de não conseguir aquela coisa, você se acostuma a não conseguir aquela coisa. E só deixando claro, não é que assim, você pensa, a coisa acontece. Não, é fisiológico mesmo. Você tem essa crença, a crença de eu não consigo. Você vai começar a gerar um monte de imaginação, pensamento, lembrança de momentos que você não conseguiu, ou projeções, que é muito fácil a gente ter projeções do pior cenário possível. E aí, fisiologicamente, o nosso corpo começa a mostrar isso. Às vezes a gente começa a sentir ansiedade, começa a sentir taquicardia, começa a sentir dor de estômago, dor de cabeça. E aí, aquilo simplesmente se concretiza. Se concretiza não por uma mágica e um milagre, mas porque a tua fisiologia foi tão congruente com aquilo, o teu pensamento, a tua ação, que você começou a agir de forma congruente àquele pensamento. Vamos supor, um exemplo prático. Eu penso assim, o Flávio tá bravo comigo. Sendo que ele não tá bravo comigo. Ele só falou, tipo, vamos supor, ele tá um pouco cansado. E ele fala mais seco, mais quieto. E eu, nossa, aconteceu alguma coisa, tá bravo. E eu começo a pensar, tá bravo, tá bravo, tá bravo. Eu começo a imaginar cenários dele bravo e na minha mente começa a conectar. Ele tá sendo mais fechado porque ele tá bravo. Ele tá falando menos, ele tá bravo. E eu começo a ter sensações, talvez ficar um pouco irritada com a forma como ele fala, talvez ficar um pouco ríspida, começo a ter atitudes assim. Daqui a pouco, ele vai e me dá uma patada. Por quê? Porque eu começo a agir de forma, às vezes, até mesmo sem querer, a cutucar. Pô, você tá bravo, o que aconteceu? Por que você tá assim? Aconteceu alguma coisa? E aí ele vai, se irrita mesmo. E na minha mente vai, viu? Eu falei, ele tava bravo. Tava bravo, tava nervoso e agora, daí acontece todo um processo negativo em cima das nossas atitudes e as nossas atitudes baseadas numa crença, tá? Então a gente vai bater muito nessa tecla aí ao longo aí do nosso projeto da equanimidade. Aí. Tudo isso que a gente vai dividindo com vocês, a gente vai bater muito nessa tecla. Guardem essa informação. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. A gente vai ensinando vocês ao longo desse tempo, tá bom? A gente vai ensinar hipnose para vocês também. Então guardem essas informações, tá? E outra, com relação à equanimidade propriamente dita. Se a gente conseguiu, você também consegue. Mas esse tipo, é um negócio meio que todo mundo fala. Se eu consigo, você também consegue. É óbvio. Nós somos seres humanos que nascemos com a mesma estrutura de resultado. A gente pode conquistar resultados maravilhosos. Claro que se a gente nasce com alguma deficiência física, mental, tudo mais, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Só que a gente é capaz sim de ter resultados. E essa questão desse equilíbrio, dessa serenidade, em mesmo momentos difíceis, é possível por qualquer pessoa. Então já se livra dessa crença que esse papinho de equanimidade não é pra mim, sabe? Esquece disso. Mas eu não consigo porque eu X, eu Y, Não importa, não importa quem você seja, quais características você tenha, qual tipo de personalidade você tenha. Se você realmente quiser, você consegue. Uhum. Tá, e por que a gente está falando sobre esses detalhes, assim, sobre esses obstáculos para você conquistar a equanimidade, né? Porque, assim, a gente falou já em vídeos anteriores falando de se você não conquista a equanimidade, isso vai impactar diretamente no seu negócio digital.
Talvez você tenha dificuldade de produzir vídeos. A gente sabe que no mundo digital você precisa estar produzindo alguma coisa, né? Então talvez você tenha dificuldade de produzir vídeos, se você não conquistar a equanimidade. Se você não conquistar a equanimidade, você pode diminuir o teu faturamento, tá? Já falei isso também em vídeos anteriores, mas isso é muito importante lembrar, galera. Porque se você tem equilíbrio, se você tem essa serenidade, você vai tomar melhores decisões, melhores resultados, um melhor faturamento. Dentro de um equilíbrio. Tá? Então, isso tem que ser guardado. É por isso que a gente deixa isso bem claro, né? E um outro detalhe que eu acho de extrema importância é a questão das críticas. Sabe? Quando você consegue lidar com essas situações estressantes, quando você não consegue lidar, nós somos criticados, principalmente pelas atitudes que nós tomamos. A gente acaba tomando atitudes que a gente às vezes não se orgulha, porque a gente está descontrolado, né? Então eu acho que é importante você saber que é importante você conquistar a equanimidade. Um detalhe importante relacionado à crítica que você falou, eu acho que uma das coisas que mais destrói a gente é a autocrítica. A autocrítica. Isso que o Marcelo falou é bem importante. Você se autocritica muito? Buscando perfeccionismo, sempre poderia ser melhor, poderia ter feito isso, deveria ter feito aquilo, fulano fez, então eu deveria ter feito também, fulano conseguiu, mas eu não fiz isso. Que nem eu falei, já falei várias vezes e vou repetir várias vezes, porque é extremamente importante. A gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. E isso faz com que a gente comece a ficar cada vez mais autocrítico. A gente se cobra muito e cobra a perfeição. A perfeição não existe. Nunca vai existir. E aí... até me engasguei. E a gente busca isso, só que a gente querer e buscar ser cada vez melhor é uma coisa. A gente tá incansavelmente em busca de ser melhor, mas sempre se criticar e não consegui ser perfeito, não ficou perfeito, poderia ter ficado melhor. Sabe, se valoriza pelo que você fez. Se valoriza a tua história, valoriza a tua conquista, valoriza o que você fez. Ah, mas poderia ter ficado melhor. Ok, no próximo você dá um passo a mais para ficar melhor aquilo, para você fazer algo diferente. Mas valoriza o que você fez. Meteu a cara, foi para campo de batalha, saiu da arquibancada e foi lá e fez. Quanta gente está na arquibancada ali, apontando o dedo para você e criticando. Só que quantas dessas pessoas que estão na arquibancada apontando o dedo e criticando têm coragem de sair da arquibancada e ir lá pro meio do campo de batalha e tá fazendo o que você está fazendo? Então, não compare o palco dos outros com o teu bastidor. Se orgulhe de você e da tua história. E uma coisa bem importante você lembrar também, né? As principais batalhas que você trava na sua vida, elas não estão no mundo exterior. As principais batalhas estão dentro da tua mente, do teu cérebro, tá bom? E a grande maioria delas nunca aconteceu e nem vai acontecer no mundo exterior. Exato. Então, é por isso que você tem que entender e se livrar dessa crença de uma vez por todas que você não consegue conquistar a equanimidade, que você não consegue conquistar a serenidade, que você não consegue ser mais calmo. Você precisa se livrar dessa crença, tá? Porque assim, como eu falei, a gente deixou bem claro, todo mundo consegue. Só que você tem que ter um propósito, você tem que ter uma justificativa para isso. E eu agora te pergunto, por que você precisa ter equanimidade na sua vida? Por quê? Dá uma justificativa para você. Faz uma reflexão interior agora. Por que eu preciso ter mais calma? Por que eu preciso ser mais tranquilo na minha tomada de decisões, nas minhas ações? Mais equilibrado, um temperamento mais tranquilo. Ou não necessariamente de só relação à tranquilidade, mas a sangue frio, a estar com energia no momento necessário, no momento certo, dosar a euforia. É você simplesmente conseguir, assim, basicamente apertar os botõezinhos dos sentimentos. Meu Deus. Destruindo tudo aqui. Destruindo tudo. Agora eu preciso de mais equilíbrio. Agora eu preciso de mais sangue frio.
agora eu preciso de mais emoção, agora eu preciso de mais energia, agora eu preciso de mais calma. Claro, você não vai virar um robô. Lembra, não significa que você vai virar o Buda Zen que tá ali o tempo inteiro. Não, você vai ter picos e vales emocionais, você vive numa montanha-russa. A gente vive numa montanha-russa. Mas é a gente conseguir... O que eu preciso agora, nesse momento? Eu preciso de calma, tranquilidade, ou eu preciso estar mais com energia, para passar energia, por exemplo. Imagina, tô aqui fazendo vídeo, né? A gente tá aqui. Então, vamos falar de equanimidade. Você precisa ter mais equanimidade porque vai ser bom pra você. Vai ser legal. Pessoal, tem momentos, isso que a Marcela falou é bem importante, porque assim, tem momentos que a gente tem que estar lá pra cima. Sabe, uma das coisas que eu achava, isso é uma questão minha, sabe? Eu achava que ser equilibrado era aquele arquétipo, aquele protótipo de monge budista. Pra mim, pô, aquele cara, monge tibetano, eu até já também falei em outros vídeos, o cara com aquela túnica, aquela roupa laranja, muito louca, careca, andando com um colarzão assim, tal, fazendo... Meu, esse cara é equilibrado. Esse cara é equilibrado. A gente acaba tendo... O meu consenso era isso. Né? O meu consenso, cara equilibrado é esse. E, meu, larga esse cara aí pra tocar uma empresa. Larga esse cara aí pra fazer um plantão dentro do hospital. Esse cara vai surtar, com certeza. Tipo, a minha cabeça, eu pensava isso, olha a cabecinha nossa, né? E só que chegou um determinado momento que eu vi que existem pessoas que vivem num mundo caótico. Caótico. Às vezes são presidentes de empresas, são donos de empresas assim, tipo, que tem uma cobrança muito grande, só que esses caras, eles estão equilibrados. Você não vê o cara xingando ninguém, você não vê o cara brigando com ninguém. Você não vê o cara explodindo com ninguém, né? E até uma crença muito comum das pessoas é assim, como é que eu vou ter equanimidade se eu sempre fui pilhado? Se eu sempre fui nervoso? Eu sempre fui estourado, eu sou pavio curto. Eu não tenho, não consigo, tenho pavio curto. As pessoas falam comigo, e tem gente que fala assim também, não é nem que eu tenho pavio curto, eu nem tenho pavio. Eu nem tenho pavio. A pessoa fala assim, quando eu nasci... Já ouvi isso? Quando eu nasci, a hora que eu saí da barriga da minha mãe, pô, eu já chorei pra caramba, pilhadão, assim, chorando e chorando. Falo, meu Deus, não é assim que as coisas funcionam. As pessoas, elas colocam uma crença na cabeça delas que elas nasceram pilhadas. E não. Antes de você se tornar uma pessoa pilhada, você que tá falando que é pilhado, você foi uma criança que se divertiu, brincou, correu, imaginou uma porrada de coisa. Você foi um adolescente que se apaixonou, que estudou, que tinha os amiguinhos da escola, tinha os amigos do colégio. Sabe, isso tudo é a vida acontecendo. A questão de você ser pilhado, o que quer dizer o ser pilhado, na minha visão, né? É você gerar sintomas que fazem mal pra você, porque você dá a justificativa que o mundo é assim. Por exemplo, você está passando por uma ansiedade desgraçada. Talvez você se entupa de remédio. Tá? Talvez você se entupa de remédio. Claro, não estou falando que você não deva. Você tem que ir no médico, tem que fazer um acompanhamento, identificar se isso é um problema de saúde. Mas você se entope de remédio, só que você não muda a essência do problema. A essência do problema é que você tem uma crença de que a vida funciona assim. E não é assim que as coisas funcionam. Você parece que terceiriza a responsabilidade da mudança. Você quer que outra pessoa faça algo para que você mude. Então, às vezes as pessoas realmente procuram, né? Psicólogo, terapeuta, médicos. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com você procurar ajuda. O errado é você procurar ajuda achando que o profissional vai mudar você. Que o remédio vai mudar você. Não é isso. Repito, não estou dizendo para você tomar ou não tomar remédio. Quem vai falar isso é um profissional da saúde, é o teu médico. Você vai no médico e ele vai falar isso. Mas não procura um médico achando que vou tomar o remédio X para me anestesiar, para eu poder fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não! Você tem que mudar dentro de você e verdadeiramente, de propósito,
querer mudar. Porque senão você pode ir no terapeuta que for, no médico que for, no psicólogo que for, em qualquer coisa que for, que você vai continuar aqui dentro, sabe? E tomar o medicamento que for. Uma hora o medicamento ele vai começar a parar de fazer efeito. Aí você vai ter que trocar de medicamento. E você quer ficar refém disso? Não! Muda as tuas atitudes, que tudo muda. Tem gente que tem a crença de que ela nunca vai ser zen, até mesmo porque ela não quer ser zen. Ela não quer, sabe, ser um monge budista. Eu sempre vou dar o exemplo do monge budista, tá? A pessoa fala, mas esse negócio de equanimidade aí, eu não quero ser um monge budista, eu não quero ficar lá relaxadão. Pessoal, para deixar claro, tá? Para você que tá vendo esse vídeo agora, desassocia equanimidade de um monge budista. Desassocia serenidade de um monge budista também. Desassocia isso. Por quê? Porque assim, por exemplo, nós dois, exemplo, a gente não é nada zen. A gente não é, por exemplo, relaxado. Não, a gente é muito ativo no que a gente faz. Sabe? A gente é energia, a gente adora ter essa vida energética, assim, sabe? Só desligar na hora de dormir. A nossa personalidade é assim, ligada no 220, vamos. Só que se precisa ser zen, a gente consegue. Por exemplo, meu Deus, tô muito agitada, tem uma coisa pra fazer, calma, tamo lá, vamos, não sei o que, não dá pra parar. Calma, a gente consegue desligar e estar zen ali naquele momento que precisa, que a gente sente, não tá me fazendo bem, essa agitação, tá assim, ok. Mas não significa que nós somos dessa maneira e vamos permanecer dessa maneira 100% do tempo. Lembra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa que eu acho interessante disso que você falou é o seguinte. Quando a gente está numa situação de estresse, o que a gente aprendeu, tá? Quando a gente está numa situação de estresse, a primeira coisa que a gente faz é identificar a situação, estar presente para o problema, né? E identificar se aquilo faz bem ou mal pra gente. E daí a gente toma uma atitude, tá? E essa atitude visa ou frear, isso que a Marcela falou, tipo, a gente freia, a gente fica um pouco mais equilibrado, mais zen, né? Só que às vezes a gente não precisa estar zen para estar equilibrado. A gente pode às vezes estar, por exemplo, fazendo algo de uma maneira rápida, só que internamente, dentro da nossa mente, a gente está equilibrado, tá calmo. A gente sabe o que está fazendo, mesmo sendo algo sendo feito de uma maneira rápida, às vezes de uma maneira até mesmo agressiva, tá? Eu dei o exemplo do samurai. O samurai é um cara que gasta pouca energia para dar um golpe, porque ele sabe o momento correto de dar esse golpe, porque ele tem total domínio do que ele está fazendo. É a história do afiar o machado, né? De afiar o machado. Só um parênteses. Tem tudo a ver. Você falou de agressivo. Explica um pouquinho mais sobre isso, que talvez tenha dado a entender um pouco errado. Tá. Quando eu falo sobre agressivo, é sobre você... Não agressividade no teu temperamento. Não agressividade de você ficar destratando os outros. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Quando eu falo de agressividade, é quando você busca um resultado, tá? Por exemplo, tem pessoas que são do mundo das vendas, por exemplo, de vendas, né? Que existem momentos em que o mercado está muito favorável, em que ele é agressivo no resultado. Ou seja, ele age... Né? Exato. Ele utiliza muito mais intensidade, ele age de uma maneira muito mais intensa para ter aquele resultado. É nesse contexto de agressividade que eu quis pautar aqui, tá? Mas mesmo fazendo isso, não quer dizer que ele está pilhado. Ele pode estar bem equilibrado, sabendo o que está fazendo, com calma, com visão, porque possivelmente ele conquistou, de alguma maneira, a equanimidade. E a gente sabe como conquistar a equanimidade. É por isso que a gente está conversando com vocês. A gente está dividindo com vocês tudo o que a gente já vivenciou ao longo da nossa vida no mundo do empreendedorismo digital para ter esse equilíbrio. E é isso que a gente vai dividindo com vocês. Então tira essa conexão de mas eu não quero ficar zen, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha personalidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Ok? Fechou? Então é isso aí. Tem um outro detalhe. Agora eu tava pensando, o que as pessoas fazem
para tentar, por exemplo, ficar mais equilibradas, né? E que aumenta a crença delas de que elas não conseguem. Sabe uma coisa que eu acho? Me veio agora isso na cabeça. Opa. Que é um exemplo que eu já tinha visto que eu acho que vai conectar. Você falou agora há pouco que você tinha essa crença, né? De a pessoa equilibrada é aquela pessoa que tá o tempo inteiro ali, equilibrado, um monge. Parece que a pessoa não tem alto, não tem baixo, ela tá sempre numa linha tênue, né? Eu ouvi um exemplo esses tempos que conectou muito, que é como se você fosse surfar. Você tá numa prancha. Você não tá ali na neutralidade, equilibrado. Você se equilibra na prancha, mas vem uma onda mais alta, uma onda mais baixa. Às vezes vem uma onda que te derruba. Ó, a equanimidade, a capacidade que você tem de levantar, subir na prancha de novo e continuar. Serenidade em tempos difíceis. Vem uma adversidade, pá, te deu uma porrada, te derrubou. Você levanta, sobe na prancha e vai. Ó, mar, subindo, descendo, vem uma onda mais alta ainda, maior, te dá mais uma porrada. Às vezes, você leva tanta porrada que é claro que você precisa sair do mar. Calma, não é momento para eu voltar agora, vou dar uma tranquilizada. Ou tem momentos que você pega várias ondas menores, que você só dá uma desequilibrada ali, sobe de novo. Então, se você ficar ali só, não existe você tá neutro. Não existe. Se você ficar no mar neutro, você não vai surfar. Sim, você vai ficar neutro e você não vai aprender com as suas quedas, porque quando você cai de uma onda, você pode até se machucar, mas existe uma tendência de você não cometer o mesmo erro. Você só vai pegar um tubo perfeito, a galera que surfa aí já sabe, né? Você vai pegar aquele tubo perfeito depois de ter caído muito, entendeu? Então, é importante lembrar disso. Só que o mais legal desse tipo de pensamento tá associado à atividade. Você está ativo com propósito. De propósito. E de propósito. Você está indo aquilo com um propósito muito claro e tendo um propósito do porquê você está fazendo aquilo. Só que agora vem a grande diferença que faz com que as pessoas falhem em querer buscar a equanimidade. Por isso que elas batem tanto na tecla do não dar certo para elas. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Quando você procura, por exemplo, um médico, um psicólogo, um terapeuta, você busca ajuda, às vezes pela tua insegurança, pela tua ansiedade, pelo teu nervosismo. É normal as pessoas buscarem uma ajuda passiva. O que isso quer dizer? Você vai até o médico e fala assim, me dá um remédio para eu tomar e tudo ficar bem. Você vai no psicólogo, ou até mesmo na clínica de terapia de hipnose, tá? Que é algo que a gente já fez muito. A pessoa chega assim e fala assim, olha, eu preciso de alguma coisa que você faça que resolva a minha vida. Você vai no psicólogo, olha, faz alguma coisa para eu melhorar a minha vida. Tipo, não é assim que as coisas dão resultado. Claro, existem situações da medicina que é passivo mesmo. Por exemplo, você vai ter que fazer uma cirurgia. Você não consegue fazer uma autocirurgia ou ativamente você resolver o problema que só resolve com cirurgia. Não é disso que eu tô falando. Só que, por exemplo, se você está passando por uma situação de estresse, de ansiedade, antes de você procurar um recurso de medicamento, você precisa interpretar um pouquinho dentro da tua mente o que está levando você a passar por isso. Será que não é falta de hábitos bons, de conhecimentos? Será que não é falta de praticar um pouco mais, sabe, algo que realmente traga resultados? Praticar um pouco mais de felicidade na tua vida? Eu sei que é uma coisa meio inespecífica, mas é algo que dá resultado que a gente vê no dia a dia. Então pare de ser passivo e seja ativo. Um exemplo muito claro que eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, né, do empreendedorismo digital, vai entender. Você comprou o curso, seja qual curso for. Você simplesmente assistiu o curso e os resultados começaram a vir para você? Ou você teve que agir, teve que fazer a tua parte? E a mesma coisa, você vende curso, você vende treinamento. O teu aluno, ele compra o teu treinamento e ele já vai conseguir aquela transformação que você promete? Ou ele precisa fazer a parte dele?
Ele precisa fazer a parte dele. E às vezes você ensina que ele precisa fazer a parte dele, mas você não está fazendo a sua parte. Acontece. A gente vê isso acontecendo, sabe? Então, por isso que é importante, antes de você simplesmente falar eu não consigo, é você entender o porquê você não está conseguindo. Porque a gente pode garantir, todo mundo consegue. Todo mundo consegue alcançar a equanimidade. A questão é que você precisa interpretar o porquê você não está conseguindo. E essa interpretação ela pode ter resultados maravilhosos na tua vida. Parar de se questionar o que eu tenho que fazer e sim o porquê eu estou assim e daí pensar no que tem que ser feito. E o porquê, não para ficar se vitimizando e se martirizando em cima dos erros, mas o porquê para identificar o que está acontecendo, o que você está fazendo de errado, para focar de forma proativa, assertiva na solução. Importante isso. E uma coisa que eu acho muito legal, que nem você falou, é a autossugestão. Você fica se afirmando, eu não consigo, eu não posso. A gente falou no episódio passado. E agora tem um outro ponto importante também, que é a questão do tentar. Eu vou tentar fazer tal coisa. Ai, tá bom, Flávio, Marcela, tá bom. Vocês estão falando isso, então eu vou tentar agir diferente. Esqueça. Se você falar isso, você já falhou. Por quê? Tentar remete à falha, galera. Tentar fazer algo é não fazer. O nosso cérebro ele entende o tentar como algo falho. Se alguém fala pra você, esquece esse momento de pandemia, de isolamento social. Um contexto normal. Alguém fala assim, eu vou tentar ir na tua casa amanhã. O que você entende? Essa pessoa vai? Você já pressupõe que ela, tá bom, falou que vai tentar, mas ela não vem. É a mesma coisa. Se você fala, eu vou tentar, a tua mente já entendeu que você vai falhar, que você não vai fazer. A nossa mente, ela entende que o que é o tentar? É você fazer de tudo e não conseguir um resultado. Uhum. Isso é tentar. É você fazer de tudo e não ter resultado. Mas Flávio, Marcela, tá, se eu não posso usar a palavra tentar, então o que eu vou falar? Eu vou. Ou, se você não tem a certeza, por exemplo, eu vou aprender isso, eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo, eu vou dar o meu melhor. Sabe, parece besta, mas não é muito poderoso isso, tá? E isso a gente vê com inúmeros clientes, tá? Inúmeros mentorados aí que a gente orienta sobre tudo isso, né? Porque a partir do momento que você muda a tua linguagem e você é mais proativo com a tua linguagem, com as tuas atitudes, o teu cérebro, a tua mente, que é aquele operário poderosíssimo que eu expliquei, ele sabe o que tem que fazer. Ele falou, opa, se ele falou que ele vai até o fim com isso, então ele vai até o fim com isso. E isso exige disciplina. Se você trabalhar isso, transformar isso num hábito de dia a dia, a tendência é você começar a colher resultados. Quer dizer que é fácil? Não. Fácil pode não ser. É possível? É possível. Extremamente. É extremamente possível, tá? Só que exige disciplina, propósito. Você precisa entender que isso é importante para você. E é o que a gente está falando aqui, tá? Por exemplo, a gente vai dar algumas dicas, até mesmo vai explicar como a gente até mesmo conseguir, como que a gente orienta você a quebrar essa crença de que você não consegue. Só que, pra gente, o mais importante é você entender por que você precisa se livrar dessa crença. E a gente não está só falando aqui no contexto da equanimidade dentro do empreendedorismo digital. Não é só para isso. É para a tua vida como um todo. Quantas coisas você afirma para você mesmo que você não consegue? Sabe, uma coisa que a gente ouve muito, até a gente participou de um evento em fevereiro, em que a gente conheceu uma pessoa dentro desse evento, a gente fez uma amizade muito grande com essa pessoa, que uma das primeiras coisas que a gente conversou com essa pessoa nesse evento foi, ela chegou pra gente e falou assim, Flávio, Marcela, eu não consigo gravar vídeo pro YouTube, eu não consigo gravar vídeo pro Facebook. Eu não consigo fazer uma live. Eu não consigo. E a gente perguntou pra ele, a gente falou assim, quantas vezes você afirmou pra você mesmo que você não consegue? E daí a pessoa deu aquela resposta clássica. Toda vez que eu penso em gravar um vídeo, eu sei que eu não vou conseguir gravar o vídeo. E daí a gente, claro, a gente como tem essa raiz assim, tipo, de conhecer hipnose, essa raiz terapêutica, a gente acabou conduzindo ele a entender que não é que ele não consegue,
Existem dificuldades que precisam ser resolvidas para que ele consiga. E não que ele não consegue. Se a gente consegue gravar um vídeo, qualquer um consegue. É claro que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. E até eu acho que fica com um assunto legal pra gente gravar talvez um episódio desse aquecimento ou um outro vídeo sobre essa questão do porquê que as pessoas travam Vou até anotar aqui. em frente à câmera. A hipnose, ela explica muita coisa em relação a isso. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora, até porque não é um propósito pra isso. Mas existe legal. Por quê? Isso é importante, né? Como você é empreendedor digital, possivelmente você esteja ligado, antenado aí com essa questão de fazer live, fazer vídeo, tudo mais. E talvez você passe por isso, né? De travar, de congelar, de sentir que você não consegue transmitir a tua mensagem da mesma forma como você transmite no dia a dia para uma outra pessoa. Mas é possível, hein? Se livra dessa crença aí, tá bom? Se livra dessa crença. Isso aí é uma autossabotagem. E para de repetir, tentar. Fica presente. Assim, começa a se autoanalisar cada vez que você fala tentar para qualquer coisa. E no momento que você falou tentar ou pensou tentar, reformula imediatamente a frase. Eu vou tentar estudar tal coisa hoje. Não. Marcela, eu vou fazer de tudo para estudar tal coisa hoje. Eu vou estudar tal coisa hoje. Eu vou tentar resolver tal problema. Eu vou resolver. Ou se você não tem certeza se você vai conseguir tempo, se é prioridade no teu dia e tal, eu vou fazer de tudo para. Como o Flávio falou, pode parecer bobo, mas é muito, muito, muito poderoso. Você para de dar essa mensagem pro teu cérebro. E a partir do momento que você para de dar essa mensagem, teu cérebro percebe, opa, parou de remeter a falha. Agora, tô sentindo firmeza nele. E eu vou contribuir. Lembra? Nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Se você deu o recado que você vai fazer de tudo, a tua mente vai contribuir para isso. Então, como seria a melhor maneira de a gente, por exemplo, de quebrar essa crença de uma vez e mostrar para você que você consegue, tá? Existem duas palavrinhas mágicas que você precisa obrigatoriamente incluir na sua vida a partir de agora, tá? E essas duas palavrinhas mágicas, anota aí, tá bom? São as duas palavras como seria. Escreve aí, como, tipo professor, né? Seria com S, tá? Tô brincando. Que é uma dica prática que a gente vai dar agora, que é muito poderosa e que vai te ajudar pra caramba. Então, assim, começa... Toda vez que você se... Assim, uma dica prática, uma dica pra você entender o que precisa ser feito, tá? E já sair implementando. E já sair utilizando no teu dia a dia. Chegou um momento que você falou, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. Esteja presente para a situação. Identifica isso. Fala, não, peraí. O Flávio e a Marcela falaram lá que eu preciso identificar quando eu falo isso. Liga um alerta. Opa, falei que eu não consigo. Não, peraí. Eu consigo. Eu só preciso entender o porquê eu não consigo agora. A dica é a seguinte. Quando você identificar isso, você imagina como seria você com aquele resultado. Só fica presente para uma coisa. É extremamente natural que a nossa mente projete as piores situações possíveis. Sempre o pior cenário, a pior coisa acontecendo, tudo dando errado, realmente você não conseguindo, é natural. A nossa evolução, isso é um resquício da nossa evolução. Por quê? Porque a gente precisava imaginar o pior cenário pra gente sobreviver. Isso aí. Mas agora não vai ter um leão que vai brotar do nada pra te matar. Então, você se pegou, e pode ser uma coisa grande como pode ser uma coisa pequena. Você se percebeu ficando um pouco ansioso. Para e pensa, como seria se agora eu tivesse calmo? Como seria se agora eu tivesse sereno? E de propósito, projeta com maior riqueza de detalhes como seria você com serenidade? Como seria você fazendo exatamente aquilo que você estava fazendo, só que de uma forma que você gostaria de estar se sentindo? Exemplo prático.
tá? Eu vou dar um exemplo de um lançamento digital. Um lançamento aí de um produto digital. Você às vezes, por exemplo, está desmotivado. Não fiz o que tinha que fazer, não criei o site do jeito certo, não fiz as campanhas de tráfego do jeito que deveria, não fiz nada do jeito certo. Daí você vai lá e faz o teu lançamento. Você fica, eu não vou conseguir vender nada nesse meu lançamento. É porque não vai dar certo. É porque eu não consigo. É porque isso, porque aquilo. Então, vai fazer isso. Identifica. Opa, estou pensando o que eu não deveria. Então eu vou entender o porquê que eu estou pensando dessa maneira. Vamos atrás disso. Só que para eu resolver isso, eu preciso pensar e imaginar como seria eu com aquele resultado. Daí você vai num canto lá, sei lá, a hora que você for dormir, ou senta numa cadeira confortável, fecha os teus olhos e simplesmente começa a imaginar como seria você com aquele resultado. Imagina você, o teu gateway de pagamento, o teu celular ali, fazendo aquele barulhinho de um monte de venda caindo. Começa a mentalizar isso, imaginar isso, pensar nisso. Imagina como seria você tendo esses resultados maravilhosos. Sabe para que serve isso? Você está dando um aviso para o teu cérebro que existe a possibilidade de algo bom acontecer. E o que vai acontecer no teu corpo? Agora vamos falar coisa de médico, né? O que acontece no teu corpo? Você começa a liberar um monte de hormônio, um monte de neurotransmissores no teu cérebro, um monte de coisa boa dentro do teu corpo, que faz com que você tenha combustível, que você, se reenergize, que você comece a ter resultados na tua vida. Porque você vai ter uma motivação. Você quer destruir com alguém? Tira o futuro dela. Se você mesmo tirar o futuro de você, você vai estar se autodestruindo. Então, utiliza essas duas palavrinhas como seria para você manter acesa a chama que faz você acordar todo dia, para você trabalhar, para você focar no teu empreendimento digital. Então é uma coisa que a gente ouve muito. Quer tirar o futuro de alguém? Simplesmente tira o futuro dessa pessoa. Quer matar essa pessoa, né? Quer matar essa pessoa. Tira o futuro dessa pessoa. Faz com que ela não tenha futuro. Faz com que ela não imagine, não sinta um futuro perfeito, maravilhoso. Se você tira isso da pessoa, você acaba com ela. Só que se você entende isso, você sabe que se você estimular a sua imaginação, os seus pensamentos, a focar em coisas boas, em coisas positivas, vai ser um combustível para você. E não, o objetivo não é que você tire o futuro de alguém. O objetivo é que você entenda isso e que você perceba que, primeiro, você é a pessoa que você mais confia. Será que você não está tirando o teu futuro sem você perceber? Então, faz essa prática ao longo do dia, em vários momentos, e se imagina como seria, e aí, daquele momento bom, você agindo de uma maneira boa, você, o oposto da não equanimidade. Agora você deve estar se perguntando, né? Flávio e Marcela, mas por que vocês falam como é que vocês entendem tudo isso? Olha, além de a gente já ter estudado muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre hipnose, sobre comportamento humano, sobre a gente ser empreendedor digital, né? Você sabe quantas vezes... Vou falar só por mim, tá? A Marcela já fala por ela. Mas você sabe quantas vezes eu repeti pra mim que eu não consigo? Você tem ideia de quantas vezes eu já repeti pra mim, falando, Flávio, você não consegue, você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo. Para, Flávio, para de imaginar, você nunca vai conseguir ter esse resultado. Você não é essa pessoa, você não é outra pessoa, porque você não tem essa capacidade, você não consegue. Sabe quantas vezes eu já repeti isso pra mim? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Só que, quando eu consegui identificar, ou melhor, nós identificamos que existe uma maneira de você mudar essa chavinha e você começar a trabalhar os teus hábitos, sabe? Se você conquistar a equanimidade, conquistar essa serenidade, você entende que esse tipo de pensamento e comportamento é brutalmente tóxico. Brutalmente tóxico. É como se eu tivesse parado de usar crack, entendeu? Não que eu tenha usado alguma vez na minha vida, eu nunca usei crack, tá? Mas é como se você simplesmente parasse de usar crack. Você tirou aquela coisa tóxica da tua vida. E aí você tem muito mais energia e capacidade, e liberdade mental para você preencher o teu cérebro com coisas boas. Então, assim, não ache que a gente já nasceu sabendo.
A gente apanhou muito da vida já pra gente chegar onde a gente está, entendeu? A gente está mostrando para vocês que se a gente conseguiu, você também consegue. Então, sabe, esse papo de que eu não consigo, pode eliminar aí do teu vocabulário. Você consegue. Você só precisa entender o porquê você não consegue e aprender como você pode conseguir. E você falou de... Eu falei muito, na verdade. Não. Eu também me empolgo e entro no flow e vou. Quem conhece, a gente sabe que a gente fala pra caramba, sabe? A gente ama o que a gente faz e a gente acaba compartilhando e dividindo muita informação boa. Mas desculpa, eu não quis te cortar. Não, eu que... Não que eu te cortei, você falar um Enfim, negócio. agora a gente vai entrar quem cortou quem, a gente vai esquecer da live. Você falou sobre a questão tóxica, né? Também tem a questão de ambientes tóxicos, pessoas tóxicas. Será que você não está cercado de pessoas que não entendem esse mundo paralelo e que ficam minando você, a tua confiança, a tua segurança e você não consegue? E assim, não por mal, por te amar, por querer te proteger, por medo que você sofra, por medo de te ver mal. Então, poxa, para com isso, para de brincar de empreendedorismo. Já repeti isso, já falei isso, eu ouço isso o tempo inteiro. E eu acho que não importa quanto resultado a gente venha mostrar, que nem o Érico fala, não importa quanto resultado eu mostro pra minha mãe, ela ainda vai querer que eu faça concurso público. Tem pessoas e pessoas que querem o nosso bem e que sempre vão fazer. Flávio, mas para de brincar de empreendedorismo, você é médico, volta pra medicina. Marcela, para com isso, volta pro direito, faz um concurso público, vai lá. Então, por te proteger, por querer isso de você, né, te proteger, falam isso pra você. Só que não é isso que você quer. Por exemplo, eu não quero fazer concurso público. Repito, nada contra, mas eu não quero. Eu amo empreender, eu amo ensinar. E se eu começar a me deixar, aí recebendo essas sugestões, você não consegue, você não pode, é difícil. Poxa, quanta empresa quebra, olha o tanto de empresas que estão falindo. É difícil empreender no Brasil. Porque o Brasil isso, olha a economia do Brasil, porque o Brasil não sei o quê, porque o Brasil não sei o que lá, porque, presidente... Com perdão da palavra, é claro que a gente fica presente porque está acontecendo. Só que eu não posso mudar essas questões externas. Eu posso mudar a questão interna. Então, eu vou focar no que está no meu controle. Então, me blindar do que estão falando pra mim. Você não consegue, você não pode. Por mais que seja por amor. Eu sei, eu melhor do que ninguém sei o que é melhor pra mim. Você melhor do que ninguém sabe o que é melhor pra você. Então, se blinda disso e protege a tua autoconfiança. Da mesma maneira como você ficar repetindo pra você, blinda quando falam pra você, por mais que seja por amor. E se é alguém, por exemplo, que você ama, que você precisa conviver com essa pessoa, você quer continuar convivendo com essa pessoa, fala de uma forma amorosa. Olha, eu entendo que você tá falando isso porque você me ama, mas não é isso, não é esse caminho que eu quero seguir. Deixa eu continuar seguindo dessa maneira. Você quer me ver feliz? Você me ama? Você me ama, então você quer o meu bem. Então, deixa eu continuar fazendo isso. Caramba, foi... Pô, gostei desse bate-papo aí. É porque assim, eu eu utilizo muito isso na minha vida, desde lá, quando eu tava na faculdade de Direito, quando eu comecei a envergar, assim, saindo um pouquinho do Direito, que começaram, na época da OAB, por proteção. Eu ouvia muito, filha... Olha, a OAB não é fácil. Muitas pessoas reprovam, o índice de reprovação é imenso. E eu ficava, sugestão não aceita, sugestão não aceita. Eu já sabia hipnose nessa época, eu me blindava, por quê? Porque eu sabia que estudar na OAB só dependia de mim. Não era um concurso, né? Não é um concurso. Então não é questão de vaga. Só dependia de mim, do meu estudo, do meu esforço. Ok? Não é fácil. Ok, o índice de reprovação é alto. Ok, estou presente para isso. Mas eu sei do que eu sou capaz, eu sei do que eu posso. Eu sei que pode ter uma matéria que eu não tenho muita afinidade, mas eu tenho técnicas que me ajudam a aprender melhor. Eu tenho técnicas que me ajudam a ter mais motivação. Eu tenho técnicas que me ajudam a ter maior criatividade. Eu tenho técnicas que me ajudam a me blindar de não é fácil,
é difícil, você não consegue, sugestão não aceita, ok, muito obrigada, obrigada pela sua contribuição. Agora, vou retornar aqui para os meus estudos, vou retornar aqui para o meu empreendedorismo, vou retornar aqui para o meu projeto. Então, resumindo a ópera, tá bom? Saiba, você consegue. Você consegue. Você consegue alcançar e conquistar a equanimidade. Você consegue. Você consegue, você consegue e você consegue. Tá bom? Caso você esteja tendo dificuldades para conseguir conquistar a equanimidade, você primeiro precisa identificar o porquê você está tendo essa dificuldade, não ficar reclamando, tá? Identificar o porquê você não está conquistando isso. Será que são a qualidade dos teus pensamentos? Será que não é o ambiente tóxico, isso que a Marcela falou agora, tá? E depois de entender o porquê você não está tendo o resultado que você tanto gostaria, busque alternativas. E quando a gente fala em buscar alternativas, aí a gente está falando em um leque de possibilidades. E uma possibilidade que a gente deixa bem claro aqui para vocês é fazer o que a gente faz. O que a gente faz? A gente utiliza uma ferramenta chamada hipnose, que é fantástica, maravilhosa, e que deu um resultado surpreendente e dá resultados surpreendentes a todo dia. Nós temos os nossos hábitos, as nossas rotinas, a gente tem uma coisa muito estruturada dentro do contexto de hipnose que fez com que nós alcançássemos a equanimidade. E se a gente pode, e se a gente conseguiu, você também consegue. Não é papinho de autoajuda, não. É resultado. Tá? Então continua acompanhando tudo que a gente vem falando aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do Telegram. Continua acompanhando o que a gente está falando, porque isso é muito importante. Sabe? A gente quer ver você bem. Sabe? Porque o Brasil depende de você. Sabe? O Brasil vai crescer por causa do empreendedor, é o cara que está tendo ideia, é o cara que está ralando. Ainda mais nesse momento, onde o digital está crescendo cada vez mais. E a gente vê quanta gente tem a faca e o queijo na mão, mas tá travado. Tá travado porque tá inseguro, tá com medo. Ou então já levou tanto tombo que não consegue mais se reerguer. Ou então já, sabe, perdeu a confiança. A gente vê isso, gastou uma grana com cursos, treinamentos. Às vezes vendeu, vendeu bens mesmo, vendeu carro, vendeu coisas assim pra comprar um treinamento, mas nunca conseguiu ir pro campo de batalha. E a gente fica muito triste em ver isso, sabe? E assim, por que a gente fala isso? A gente também já passou por isso. A gente também já passou por isso. Lembra? Não é uma perfeição, porque a gente sabe a ferramenta, que significa que 100% do tempo a gente tá assim. Não! Lembra? Vê o nosso primeiro vídeo, que você vai entender que mesmo eu sabendo a hipnose desde 2004, eu demorei um tempinho para cair a ficha de como utilizar ela na minha vida como empreendedora. Estejam presentes para isso.